paz, igreja, amém? É bom saber que o Senhor nos proporcionou uma tão grande liberdade. E na presença dEle nós podemos realmente cantar, podemos realmente expressar o quanto nós somos livres, porque o Senhor nos libertou, amém? Estão me ouvindo bem? Amém? Eu é que não estou me ouvindo bem. Não aumenta demais não, tá? Abre a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 3. Versículos de 1 a 6. O último livro da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Todos acharam, amém? Baixa um pouquinho só. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto: diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os olhos. Pai querido, Pai eterno, te louvamos porque é a tua palavra que foi aberta e lida aos nossos corações. Sabemos que o Senhor tem uma revelação para a tua igreja nesta noite. Faça-nos compreender os teus propósitos, os teus planos. Espírito Santo, continue movendo-se com liberdade no meio da tua igreja, levando-nos a compreendermos nesta noite a palavra do Senhor. Eu me rendo e coloco a tua igreja em tuas mãos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos pensar nesse texto de uma maneira aonde eu e você vamos ter a liberdade de nos posicionarmos. Eu entendo o seguinte: não existe mensagem que não nos leve a nos posicionar, porque a mensagem de Deus é essa. Quando Deus libera uma palavra, Ele espera que eu e você possamos responder a esta mensagem, nos posicionando da maneira que Ele quer. Mas nós podemos nos posicionar de uma maneira diferente também. Verdade ou não? Somos o quê? Somos livres. Você cantou isso agora. Amém ou não? Então, se você não entende a liberdade, você se posiciona da maneira contrária à vontade de Deus, mas se posicionou, usando a sua liberdade. E eu quero destacar 2 pontos importantes aqui nesse texto. Primeiro, está falando de Sardes, uma cidade. Então esse texto, ele vem apresentando Sardes como uma cidade que o forte dela era
algo que chamava as pessoas, chamava as outras cidades, chamava até outros países para irem a ela, porque naquela cidade ela era bem conhecida e ela tinha um orgulho disso, porque o forte dela eram as indústrias de lã e tinturaria. A gente olha para Ibatiba, ou para a nossa região aqui, vamos estender, abrir mais do que Ibatiba, aqui é o café. E tem muita gente que se orgulha, porque nós temos café de qualidade, e muitas pessoas comercializam o produto da nossa terra. Sardes se orgulhava justamente por causa das indústrias de lã e tinturaria que tinha. E o centro do culto de Sardes era a uma deusa chamada Cibele. Então essa deusa era a padroeira de Sardes. Então eles se prostravam, eles adoravam a essa deusa, eles reverenciavam ela. Então Cibele era a deusa daquela cidade, era a padroeira daquela cidade. Então o destaque que eu faço em Sardes é justamente essa, porque Cibele era a religião dos mistérios notáveis. Então tinha muito mistério em cima dessa deusa, e eles ficavam admirados, e eles realmente adoravam de fato esta deusa. Agora, o outro destaque que eu faço é que a igreja de Cristo estava nessa cidade. Amém ou não? Então, se a gente começar a pensar em Ibatiba, nós precisamos entender que a igreja de Cristo, independente para que direção que a cidade está olhando, a igreja está na cidade. E a igreja está na cidade para quê? Para fazer a diferença, amém ou não? Será que a igreja que estava em Sardes, ela estava fazendo a diferença? Vamos pensar um pouco nessa igreja. Ela tinha um conceito, essa igreja, ela tinha um conceito de ser próspera espiritualmente por causa do início notável que ela teve. Toda a igreja de Cristo, ela começa bem, diga amém. Toda a igreja de Cristo, ela começa da maneira certa. Toda ela. Então, essa palavra, ela vem para mim e para você, porque a igreja de Sardes, ela começou bem, e ela se orgulhava disso, por ser realmente próspera espiritualmente. Só que essa igreja, ela estava vivendo com um tempo agora de aparências. Já não era mais a realidade do começo. Já não era mais a igreja que o Senhor esperava que fosse ali naquela cidade. Agora eles estavam vivendo justamente na aparência do que começaram. Sabia que a gente pode começar bem e mascarar isso, mas não viver a realidade? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós reconhecemos de onde nós saímos. Do lamaçal do pecado. E nós sabíamos, porque o Espírito Santo nos convenceu que para nós não havia mais esperança. Mas o Senhor nos arrancou de lá, amém ou não? Firmou os nossos pés na rocha que é Cristo. E nós começamos a ter experiências com o Senhor. Nós começamos a perceber que Deus estava nos usando de uma maneira sobrenatural. Só que isso foi acabando na igreja de Sardes. Só que eles continuaram vivendo de aparência, como se ainda fossem espirituais. Será que tem alguém aqui nesta noite assim? Começou bem, teve experiência, está vendo as pessoas ao redor tendo, mas está vivendo de aparência. Pensa nisso. Comece a refletir sobre isso. Interessante que Deus, ao analisar essa igreja, Ele analisa essa igreja agora como sendo uma igreja espiritualmente fria e insensível. Uma igreja que está morta. Deus avaliando a igreja. A igreja é de quem? É de Cristo, amém? E o Senhor, Ele está olhando para a igreja que é dele, e Ele está vendo que essa igreja agora é uma igreja insensível.
É uma igreja que não está mais sentindo como o Senhor sente. Não está vendo como o Senhor vê. E Deus, ele vai fazendo a sua análise da igreja que é dele. Por isso eu quero falar nesta noite sobre o tema igreja morta e igreja viva. Amém ou não? E quando nós formos falando da igreja morta e da igreja viva, eu gostaria que você, assim como eu, é claro, pudéssemos avaliar de qual igreja eu faço parte, qual igreja você faz parte. Você faz parte da igreja morta ou você faz parte da igreja viva? Vamos pensar então na igreja morta a princípio. Uma igreja morta, ela tem turistas. E aí eu estou voltando de férias. E aí você sabe que o turista é o seguinte, ele vai para uma cidade turística e chega lá, ele é muito bem recebido. Você tem que ver o sorriso que as pessoas veem. Porque o turista, ele é bem recebido, por quê? Porque ele vai levar para aquela cidade, para aquele local, dinheiro. Verdade ou não? Então eles fazem de tudo para receber o turista, e receber muito bem. E aí eu fico pensando justamente nisso. O turista é aquele que chega no lugar, é bem recebido, mas ele, assim como chega, ele vai embora. Por quê? Porque ele não tem compromisso nenhum com aquela cidade ou com aquele lugar. Compromisso nenhum. Ele só passou um momento para se divertir. Ele só chegou ali um momento para se divertir. E assim como o turista deixa alguns trocados, algum dinheiro, muitas vezes quem faz parte da igreja morta também faz isso. Entra na igreja e deixa, às vezes, alguns trocados aqui, algum dinheiro aqui. Vamos pensar, filhos. Quem são esses turistas? Alguém que é bem recebido, por causa deles, uma cidade ou uma nação inteira é mobilizada. Cidades turísticas. Elas realmente recebem esses turistas e até países inteiros. 2014, por exemplo, o Brasil sediou a Copa do Mundo. E você tem que ver o que eles fizeram para receber esses turistas que vieram de todo mundo. Mas eles foram embora, filho. Alguns deixaram alguns estragos, além de ter deixado um pouco de dinheiro, mas não tinha compromisso nenhum com o Brasil, e foram embora. Mas os turistas são aqueles que não têm compromisso com o lugar aonde estão. Infelizmente, existem muitos membros de igreja, sim, formando uma igreja morta. Infelizmente. Aí eu começo a pensar, vem de vez em quando, vem quando quer, vem quando não tem nada mais interessante para fazer, e às vezes até deixa uns trocados no gasofilácio. Queridos, nós fomos salvos para sermos parte integrante da igreja, diga amém. Nós não fomos salvos para visitar a igreja. Nós não fomos salvos para aparecer um dia, ou quando a gente quer, ou quando a gente acha conveniente. Mesmo quando somos bem recebidos, porque seremos e precisamos receber bem aqueles que vêm aqui. Mas numa igreja morta, tem o que, igreja? Tem o que? Turistas. Vocês estão comigo, amém ou não? Vocês estão aqui, né? Vamos embora não, hein? Segunda coisa que tem numa igreja morta. O que acontece numa igreja morta? A honra e a glória do homem e não de Deus. A honra e a glória do homem e não de Deus, numa igreja morta. Os valores são invertidos. No princípio, a intenção era até glorificar a Deus. Lembra que começa tudo bem, começa da maneira certa. O homem, ele começa a aparecer, o homem começa a ser o destaque. E Deus vai ficando de lado.
Porque a gente começa até bem, Deus usando muita humildade, pernas tremendo, mãos suando. Aí vem os tapinhas nas costas. Você cantou bem, Alfredo. Ministrou, que é uma beleza. Você pregou de uma maneira que foi tremenda. E aí nós começamos a gostar disso. Começa a massagear o nosso ego. E aí nós começamos a transferir a glória que é do Senhor para o homem, para mim, para você. E é neste ponto que a igreja começa a morrer, que muitos começam realmente a morrer. Sabe o que é necessário? É necessário vigiar. Deus chama e é Ele quem capacita os chamados para a pregação, para a inspiração, para os instrumentistas, para os diáconos, para os líderes, para os supervisores. Deus chama e Ele capacita. E quando começar a dar certo, entenda que não foi por causa de você, foi por causa do Senhor, diga amém. A honra e a glória precisa continuar sendo dele. Mas numa igreja morta, a honra e a glória ela é do homem, transferida para o homem. Quanto você está disposto, não responda para mim, a caminhar, a viajar, a pagar para ver um homem cantando ou pregando? A honra e a glória de quem, igreja? Quando eu estou disposto a isso? Se Deus é um só, e Deus usa quem Ele quer para a glória dEle, por que que eu ando distante, vou longe, invisto dinheiro, às vezes até sem poder, para ouvir alguém pregando ou cantando? Não que você não possa fazer isso. Mas quando você faz isso, será que você realmente não está colocando aquele homem, aquela pessoa que está sendo usada num pedestal e tem idolatrado de alguma maneira a vida dessa pessoa? Não que não possamos ouvir, mas o que eu estou dizendo nesta noite é que numa igreja morta, a honra e a glória é do homem, não de Deus. É o homem que é exaltado. E se aquele homem pregar, eu vou, mas se for outro, eu não vou. Se aquele grupo tal estiver ministrando, eu vou, mas se for outro ministrando, eu não quero ouvir. A honra e a glória é de quem? Pensando na igreja morta, eu quero pensar agora numa igreja viva. Uma igreja viva, em primeiro lugar, há arrependimento. Diga amém. Olha o verso 3. Sua Bíblia está aberta. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Amém? Olha como é que começa esse verso. O que Deus está dizendo? Lembra-te. Lembrar-se é trazer a memória. Comece a puxar pela memória. Comece a trazer a sua memória. Porque Deus ele está dizendo à igreja de Sardes exatamente isso. A igreja precisava conservar uma viva lembrança de bênçãos anteriores. Precisava lembrar de como foi o começo dela. A experiência que teve com Deus. Quando Deus começou a usar. Filhos, até hoje eu lembro a primeira vez que eu assumi um púlpito para pregar. Cinco minutos de muito temor e tremor. Tremedeira mesmo. Eu já tenho uma facilidade de suar. E eu saí molhado, 5 minutos.
E depois que eu entendo que aqueles 5 minutos de tremedeira, temor e tremor, alguém chega para mim e diz: Deus falou muito ao meu coração com essa palavra. Eu falei: não é possível. Só pode ser Deus nesse negócio. Porque nem eu sei o que eu falei. E de lá para cá, eu costumo realmente dizer o seguinte: quando eu estou ali sentado, e sei que daqui a alguns minutos, eu estarei assumindo o púlpito para pregar, as minhas mãos ainda suam até hoje. As minhas pernas ainda tremem até hoje. Sabe por quê? Porque eu trago à memória esse primeiro dia que Deus me usou para a glória dele. E eu quero depender completamente do Senhor. E todas as vezes que o meu orgulho, os tapinhas nas costas, começam realmente a querer me levar a transferir a honra e a glória que é do Senhor, eu me arrependo diante do Senhor só em ter pensado que foi por causa de mim que alguma coisa aconteceu. Numa igreja viva há arrependimento, igreja. Numa igreja viva há arrependimento. Sabe por quê? Porque tem um mover do Espírito Santo na igreja viva. Amém ou não? E quando há esse mover, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos nos arrepender sim, nós vamos nos quebrantar diante do Senhor sim. Se você voltar aí no capítulo 2, verso 5, falando da igreja de Éfeso, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e faz o que, igreja? E arrepende-te, e pratica o que? As primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se você não fizer o quê? Não te arrependeres. Mas numa igreja viva há arrependimento o tempo todo, porque o Espírito Santo nos leva a trazer à memória como começamos, aonde estávamos, de onde o Senhor nos tirou. E quando há um orgulho, uma soberba em mim e em você, filho, nós choramos arrependidos nos pés do Senhor. Amém? Uma vez, vendo aonde caiu, é preciso se arrepender, é preciso chorar aos pés do Senhor, é preciso reconhecer. Reconhecer que se nós não vigiarmos, nós vamos realmente estar dentro de uma igreja viva, compondo uma igreja morta. Isso é sério. Agora, o perdão do Senhor, ele já está sobre a igreja, diga amém. Se você puder voltar comigo, não volta não, ele vai projetar ali para nós. Segundo livro de Crônicas, só para a gente ganhar tempo. Capítulo 33. Quero falar rapidamente sobre um rei. O rei Manassés. No capítulo 33, no versos 12 e 13, diz assim: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele se humilhou quanto, queridos? Muito. Foi pouco não. Olha o verso 13. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então, vamos ler comigo? Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. O que aconteceu com Manassés? Ele se arrependeu. Amém? Vocês estão comigo? Amém, né? Então vamos ver. Agora ele se arrependeu de quê, pastor? Vamos ver do que ele se arrependeu?
Manassés se tornou um rei idólatra. Acompanha comigo. Quero saltar rapidamente. Capítulo 33, verso 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. E levantou altares a Baal, aos Baalins. Olha só o que ele mais fez. E fez bosques. E prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha o que ele fez mais, verso 4. Edificou altares aonde, igreja? Meu Deus. Ele edificou altares na casa do Senhor. Altares, sabe para quê? Para se prostrar e servir a outros deuses. Não ao Deus de Israel. Guarda isso. Olha o que esse menino fez. Em Jerusalém estará o meu nome eternamente, do qual o Senhor tinha dito. Verso 5. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios, da onde? Da casa do Senhor. Vamos imaginar que nós pegássemos ali o salão social da igreja e levantássemos vários altares ali a vários deuses. Era isso que ele estava fazendo, na casa do Senhor. Olha só aonde que ele chega, no verso 6. Ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. O que é isso? Ofereceu os próprios filhos em sacrifício aos demônios, aos deuses. Pegou o próprio filho, os próprios filhos, e falou assim, aqui, meu Deus, não sei qual, eu estou sacrificando o meu filho para você. Esse menino fez pouca coisa? Aos olhos do Senhor, aos seus olhos. E aí nós continuamos lendo. E usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. E por último, também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Sabe o que aconteceu com Manassés? Ele caiu. O inimigo invadiu, ele foi levado como prisioneiro, foi para o cativeiro, depois de todas estas atrocidades, e lá no cativeiro, o que nós lemos, verso 12 e 13, ou 13 e 14, ele se arrepende, e diz que o Senhor se aplacou para com ele, e trouxe ele de volta, ele assumiu o reinado de novo, diga amém. Porque há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não importa o quanto você tem errado, tem falhado. Numa igreja viva há arrependimento, queridos. E quando nos arrependemos, o Senhor manifesta mais uma vez a sua graça sobre nós. É por isso que nós não podemos colocar peso em ninguém. É por isso que nós precisamos rejeitar todo o capacete de bronze, diga amém. Não podemos ficar condenando ninguém, filhos. Porque numa igreja viva, há arrependimento acompanhado de perdão, amém ou não? É assim que acontece, é assim que as coisas acontecem numa igreja viva. Em uma igreja viva há choro de arrependimento, aleluia. Quanto tempo, quantas vezes você tem chorado nos pés do Senhor? Reconhecendo realmente que mesmo tendo falhado, a graça do Senhor está sobre a sua vida. E em último lugar, numa igreja viva, há vencedores. Amém ou não? Numa igreja viva há vencedores. Volta para o texto de Apocalipse 3, verso 5, por favor. Antes do 5, põe o 4. Mas também
tens em Sardes, o quê? Lê para mim, por favor. Segura aí. Em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas. No meio de uma igreja morta existia uma igreja viva. O que eu quero que você entenda aqui? Sempre haverá um remanescente. Você faz parte desse remanescente? Pastor, o que é um remanescente? É um grupo de pessoas que olharam para a cruz e continuam olhando para ela. É um grupo de pessoas que sabe que mesmo quando falha, o Senhor não o condena. É um grupo de pessoas que sabe que foi feita uma troca na cruz. É um grupo de pessoas que é constrangido pelo amor e pela graça do Senhor. Esse é o remanescente. Eu não mereço, eu tenho falhado, mas o Senhor tem me alcançado com o teu amor, com a tua graça. O Senhor não desiste de mim. O Senhor jamais se esquece de mim. O Senhor não lembra dos meus pecados. Esse é o remanescente, filho. E quanto mais ele entende esse amor, ele entende essa graça, mais longe do pecado ele se posiciona, aleluia. Mesmo sabendo que falho como sou, como você é, como nós somos, mas o Senhor olha para nós como filhos amados. Filho, isso, o amor do Senhor nos constrange, amém ou não? Paulo dizia isso. Aí nós vamos para o verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, fala comigo, de maneira nenhuma. Mas fala com convicção, de maneira nenhuma. Você já gravou isso? Filho, você já gravou isso? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso é graça, filho. Não é porque você é bonzinho, porque você fez tudo certo, não. É porque houve uma troca na cruz. Meu Deus. Então numa igreja viva há vencedores. Vestiduras brancas aqui é o revestimento espiritual que Deus dá aos que fiel e puramente se mantêm livres da contaminação pagã. Diga amém. Vestes brancas nós já recebemos, filhos. Vestes brancas nós já recebemos. O Senhor já vestiu os seus filhos. Diga aleluia. Quando continuamos a pensar em perca da salvação, sabe como é que nós vivemos? Longe de uma vida abundante. Que vida abundante é essa que o Senhor veio deixar para nós? Que vida plena é essa, queridos? É uma vida sem peso, sem julgamento, sem condenação, sem medo do juízo eterno, sem medo do inferno, sem medo do diabo, sem medo da morte. Vida abundante é isso. Precisamos entender a palavra. Tem muito crente em Cristo não vivendo a vida abundante, porque acorda de manhã com medo. Será que a mão de Deus vai pesar sobre mim hoje? Será que o Senhor está irado comigo? Será que Ele vai me castigar hoje? Será que Ele vai me punir? Quem é que pode viver uma vida abundante com medo constante da mão de Deus pesar sobre ele? Ninguém. Igreja morta, igreja viva. Nesta noite, Deus está te chamando para fazer parte
de uma igreja viva. Amém? Deus está te dizendo nesta noite, se você já olhou para o meu filho naquela cruz, se você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte de uma igreja viva. Mas se você ainda não deu esse passo, esta é a noite, esse é o momento aceitável da rendição, da entrega diante do Senhor. A palavra de Deus, fechando, lembra-te aonde você caiu e arrependa-se e saia daqui como um vencedor. Amém ou não? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Como a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Segura aí para mim. Ainda de olhos fechados, eu gostaria que você se posicionasse nesta noite. Lembra que eu falei que toda a mensagem do Senhor nos convida a nos posicionarmos? É preciso muita coragem para se posicionar. O Senhor, Ele nos mostra a realidade de uma igreja que tinha aparência de uma igreja espiritual e não era. Uma igreja que se tornou insensível. Mas o Senhor disse no verso 4 que há um remanescente, há um grupo verdadeiro, há um grupo que continuava buscando com sinceridade ao Senhor. Talvez você viveu esse tempo todo mascarando a sua vida espiritual, mas hoje você aprendeu que você já é um vencedor quando você entregou a sua vida ao Senhor. Você já entendeu que aquele momento quando você falha, que você chora, que você sente o peso, que era o Espírito Santo te convencendo. Quantas vezes só Deus e você sabe que você chorou nos pés do Senhor por ter errado e por ter falhado. Filho, Deus estava colhendo as suas lágrimas ali. Deus estava te perdoando. Deus estava te dizendo: filho, eu te amo, volta para mim, volta para os meus braços, lembra onde você caiu e volta, porque você não será um vencedor, você já é mais do que vencedor. Será que há alguém aqui nessa noite que quer voltar e se levantar nesta noite como um vencedor verdadeiro, como um homem e uma mulher que é muito amado pelo Senhor, que já recebeu as vestes brancas, que já anda realmente transformado e santificado na presença do Senhor? Se você é essa pessoa, enquanto cantamos a segunda parte desse hino, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Vamos adorar. Antes de eu nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. Só os vencedores, só os vencedores. Nasci, só os vencedores vão ficar em pé nessa família. Noite. Glória a Deus. O seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo
escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Segura aí. Quero orar pela sua vida, mas o Espírito Santo, Ele está movendo aqui nessa noite. Eu sei que tem alguém aqui que foi tocado de uma maneira diferente, como nunca foi tocado antes. E essa pessoa está dizendo assim: eu já vim aqui muitas vezes, já senti muito, já fui na frente algumas vezes, mas hoje tem algo diferente. É um tratar do Senhor, porque Ele te ama muito, filho, filha. Eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de poder estar aqui no altar orando por você. Se você foi tocado de uma maneira diferente com a palavra, que a palavra não é minha, é de Deus. Deus, Ele quer fazer algo muito grande a partir dessa decisão que você vai tomar. Você quer isso? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Glória a Deus, glória a Deus. A última parte. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é um toque novo, filho. Eu não sou É um posicionamento novo. escravo do medo. É algo sobrenatural. Sou É algo que o Espírito Santo de Deus faz. de Deus. E quando Ele move, Sou mais sabe o que eu faço? Sabe o que você faz? Eu me rendo, você se rende. Amém? Renda-se. Somos uma igreja viva e imbatível. Uma igreja de vencedores. Uma igreja que realmente tem compromisso com o Senhor da igreja. Uma igreja rendida diante do Senhor. A última estrofe. Espírito Santo de Deus, este é um novo tempo na vida Antes da de tua eu filha. nascer, Coloca a tua filha no teu altar. escolhido Tudo aquilo que não provém do fui, Senhor. por meu rejeitamos nome pensamento de me condenação, chamou. Nós rejeitamos agora na De vida da novo tua filha, em nome de nasci Jesus, porque ela é em mais do que sua vencedora em Cristo Jesus. família. O seu sangue me comprou. Para que se posicione Eu como não vencedor sou que Ele é na mais presença do Senhor. escravo Não do há nada medo. mais do que a tua presença. Eu Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Um novo mover do Senhor. Sou para viver filho na tua presença, de Deus.
sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou. Sou filho de Deus. Declare com fé. Eu não sou. Sim, Deus, nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos amados do Senhor. Por isso, Pai, nós te adoramos, porque o Senhor nos chamou, e o Senhor, quando chama, capacita para vivermos uma vida na presença do Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela liberdade com que o Senhor tem se movido neste lugar. Obrigado, porque, ó Deus, o Senhor nos escolheu para este tempo. Louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome para sempre. Nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.